Só que você não me perguntou ainda, não sei se é muito adiantador isso, eu já adiantar esse assunto, mas como isso começou a ficar incômodo, eu comecei a pensar numa possibilidade de conhecer um lugar. Falei, não é possível ter um lugar que tá falando sobre isso aqui. Tá falando sobre isso aqui. Deve existir um lugar. Não é possível, gente. Possível. Você só na internet, eu vou lá no Recife congregar com Augusto Nicodemos, eu vou lá em Franca, não. Entende? Privilégio de quem tá lá, né? É, privilégio daqueles irmãos ali, eu não tenho essa condição. Eu vou ficar vendo vídeo o resto da minha vida? O que é isso? A vida mórbida? Não é possível. Né? E eu recebi o convite, já fazia até mais de um ano, quando a gente já estava na leitura da palavra de um amigo do trabalho, para conhecer uma comunidade, onde ele congregava há alguns anos. Ele deu o testemunho da vida dele, contou para mim, foi muito lindo, foi muito rico, esse amigo, Fabrício, saudação pro meu amigo Fabrício. E inicialmente assim, resisti, embora eu já tinha congregado em outras igrejas. Já tinha? Já tinha congregado em outras igrejas. Já tinha congregado na Assembleia de Deus e algumas vertentes da Assembleia de Deus. Já conhecia a Quadrangular, já conhecia a Batista, já tinha ido em encontro de bandas da Assembleia de Deus. Tenho amigos lá, pessoas que me conhecem lá e fizeram convite, fui. E nunca tive essa resistência. Meio escondido? Assim, totalmente escondido. Totalmente escondido. Não, né? totalmente tipo Nicodemos, escondido. né? Se eles não vão saber... Nicodemos eles de vão... hoje, né? Mas o Nicodemos da Bíblia, que ia coberto para ver Cristo de madrugada. Se eles vão saber hoje. Né? Depois que assistir esse podcast. Porque talvez nunca vão imaginar que eu tivesse talvez ido para algum outro lugar assim. Então fiquei um pouco resistente, né, nesse convite, pedi para ele se aquietar, uma hora o senhor ia dar uma oportunidade. E foi aí em meados de 2021, aí entre abril, maio mais ou menos, que foi um período de uma crise bem intensa, porque a depressão, ela tem estágios, mas hora ou outra ela dá um pico violento e a pessoa vai naquele fundo do poço de novo. Um vale. É o vale, parece que tudo que estava sendo construído foi derrubado desde o alicerce, ela tem que começar do zero. Foi uma fase que a Michelle entrou nessa crise de novo, existencial, de ter crises assim, fisiológicas muito grandes, físicas, e ela passou um período na casa dos pais delas, por fato de ter o Pedro junto, e eu não estar por quase 11 horas fora de casa devido ao trabalho. Nós conversamos que era melhor ela estar na casa dos pais dela, tendo todo o aparo, né, das irmãs, esse calor humano que pudesse estar com ela por alguns dias, e eu ficasse trabalhando e fazendo as atividades do GEM, da igreja, enfim. E foi num dia desses que eu falei com ela, liguei para ela de Piracicaba, ela estava em Hortolândia, que eu ia conhecer um lugar, que eu estava disposto a conhecer uma comunidade, os irmãos, e eu iria avaliar algumas coisas ali. Né? Não fazia ideia como aqueles irmãos se reuniam, quem eram, quanto tempo eram, nada, não conhecia nada sobre eles. E eu gostaria de conhecer aqueles irmãos. E eu fui numa quarta-feira, inclusive faltei do meu culto. Pedi para o instrutor ficar para poder ir. E uma comunidade simples, poucos membros ali, acho que naquele culto tinha umas 30 pessoas. Não é um barracão, um lugar bem estruturadinho, bem feitinho, mas nada em formato de igreja, né, daquilo que eu estava acostumado. E congregado ali, a liturgia é totalmente diferente, né? Instrumento com cântico com violão, telão. Já tinha visto isso em outras igrejas, né? Não, tudo bem. Mas o meu interesse era na exposição da palavra. E realmente ali foi algo que Deus tocou grandemente, fortemente no meu coração.
Pois tudo que eu ouvi ali naquele momento de pregação, naqueles 25 a 30 minutos de exposição, foi exatamente aquilo qual durante toda essa jornada nós estávamos inclinados a buscar, a conhecer e a viver. Foi aquela palavra instrutiva, expositiva, que nos colocou. E eu não estou falando só por modelo expositivo, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que tudo aquilo que o nosso coração vinha tateando, vinha sendo, né, colocado à disposição numa mesa, aquela palavra entregou. Pessoa de Jesus revelada ali num capítulo exposto, qual encheu meu coração de amor. Eu ouvi, depois de muito tempo, falar daquele Senhor, daquele Deus, como eu nunca tinha ouvido falado. E meu coração se quebrantou, inclusive naquela palavra. Mas Deus falou de uma forma tão forte e de uma forma assim instrutiva, que eu vou dizer assim, ele me desmoronou em muitas coisas ali, qual ele conceituou, que eu saí arrebentado das costas. Mas o meu coração saiu tão jubiloso que eu falei, eu nunca ouvi isso aqui. Eu nunca ouvi isso aqui. Como é que pode o desejo do meu coração agora querer ouvir do amor de Deus, mas do amor de Deus que Ele pega você, Ele coloca você sentado aqui e Ele expõe verdades sobre você e ao mesmo tempo Ele vem com o seu bálsamo consolador, com o seu Espírito Santo, Ele te diz sobre tudo aquilo que a minha palavra, que a minha pessoa diz que você é. A única chance que você tem de salvação é se reclinar, se dobrar sobre isso, sobre a minha pessoa, sobre a minha palavra, e a minha presença é quem vai reconstruir isso, que aquilo eu acabei de dizer para você, que é necessário mudança. Sim. Essa transformação, esse quebrantamento. Eu ouvi isso na palavra. Eu falei, mas há quanto tempo esses irmãos estão aqui? Em 25, 30 minutos. 25, 30 minutos. Um jogo rápido. Mas eu fitei os olhos, eu não tirava a minha atenção daquilo, que aquilo me prendeu. Falei, Deus do céu. É que assim, como é que Rafael, pode isso? É que pela tua busca, a mesma palavra expondo para alguém que não estava na mesma intensidade de busca que você, Sim. penso eu, talvez vai falar, nossa, que palavra sem graça, que culto frio. Não fez sentido. Nossa, que... Eu tô dizendo aqui porque muitas pessoas ouvem e falam, nossa, eu vou para uma igreja, aí vai em uma igreja que a exposição da palavra é mais ou menos, fala, mas por quê? Está aqui, cara. Sim. É aqui que tá a questão. Sim. Quando você busca e você encontrou a sua busca, não sei se faz sentido para você, penso eu assim. Faz todo sentido. Faz todo sentido. Porque aquilo que naquela noite foi trazido como mensagem foi totalmente de encontro ao que o nosso coração vinha ansiando ouvir diante de uma pregação. Explica para nós assim, resumido aí, né? O que é para os irmãos entender, quem está assistindo esse podcast. Sim. Olha, tem pessoa que às vezes vai pensar que é mistérios escondidos. Eu não sei, eu também estou conhecendo agora. Sim. Mas explica um pouco o que você ouviu nessa noite. Sim. Naquela noite, se eu não me engano, foi 2 versos só do livro de Romanos, onde falava... Romanos. Logo Romanos. Logo Romanos, lindo livro, por sinal. Meu Deus. Né? Só que também denso, não é? Denso, Eu não sou estudioso como você, mas dentro daquilo que já absorvemos ali tem muita profundidade. Enciclopédia, né? Então, sobre a justificação pela fé. Eu não me lembro de ter ouvido uma palavra com tanta riqueza sobre a explicação da justificação pela fé. Como ela se deu, como ela se foi, como ela se tornou acessível diante dos homens, e a minha compreensão sobre aquilo, como nunca tinha ouvido, diante do que tinha ouvido, do que eu já tinha lido sobre a palavra, eu falei, meu Deus do céu, é sobre isso que eu estou falando. A minha alma quer ouvir sobre isso, é isso que o meu coração agora anseia.
Eu quero ouvir mesmo sobre o quanto eu preciso me render a essa verdade da pessoa de Cristo, da sua exaltação, da manifestação do seu poder e de que o Evangelho é quem vai sendo dia após dia pregado e fixando essas verdades no nosso coração. Então, justificação pela fé, para mim, matéria de primeiro ano, para mim, matéria nova, porque eu nunca tinha ouvido sobre. Eu nunca tinha ouvido sobre justificação pela fé. Mas é algo que, né, pode parecer superficial, mas é profundo também, né? É profundo. Então, como que você vai entender que Abraão foi justificado lá em Gênesis 15 pela fé? Você fala assim, não, mas antes de Cristo veio depois de quantos mil anos? Aí aquele paradoxo, né? Mas então, Antigo Testamento não tinha graça, mas a graça não é depois e a partir de Mateus. E aí, olha a relação que você começa a fazer. Então é profundo, né? Olha quão profundo é isso. E numa palavra sucinta, você derramar o teu coração e falar: Pai, que riqueza que é a tua palavra. A riqueza da tua palavra, ela faz os meus olhos, o meu coração se derreter. Como ouvir da tua palavra pura, sem nenhuma, não tem enfeite. O Evangelho, ele é adornado dessa riqueza eterna e revela a pessoa de Jesus. É sobre isso, Pai, que eu quero passar a viver e a consumir. E eu saí daquele culto, fui saudar alguns irmãos ali, saudei o irmão pastor que ministrou, e saudei meu amigo e falei: irmão, por que eu não vim antes? Conhecer os irmãos aqui. Perto da sua casa. Perto de casa. Como eu não conhecia os irmãos, estão há quantos anos aqui? Os irmãos já estão há quase 26 anos naquela comunidade. E como... Será que tem mais alguém que talvez do mesmo, está na mesma busca que nós, em alguma outra ponta aqui dessa Piracicaba, que teria a oportunidade de conhecer esse lugar simples, sem requinte, mas onde a palavra de Deus é exposta de forma fiel? E eu falei: irmãos, nós vamos voltar mais vezes aqui. Deus vai dar graça e nós vamos voltar mais vezes aqui. E aquele irmão que sabia de onde eu era, de onde eu vim, como que é, eu falei para ele, ele me disse assim: hoje é a primeira vez que o irmão está aqui, seja muito bem-vindo, sinta-se, essa é a casa do nosso pai, você é o nosso irmão, mas em nenhum momento eu vou dizer para você ficar aqui, permanecer aqui, pois o que nos guia em toda a verdade é o Espírito Santo. Então você continue a sua busca na palavra, as orações com a sua família, e o Espírito Santo intercede por nós ao Pai. É Ele em quem vai direcionar os seus passos e a sua caminhada, seja aqui ou em outro lugar. Jamais desapegue da palavra de Deus. Esse é o conselho que aquele irmão falou assim. Foi outro impacto. Oi? Foi outro impacto. Foi outro impacto. Eu falei: nossa, achei que ele ia até me dar, sei lá, uma carteirinha para me preencher aqui. Sei lá, fica aqui, nossa, que maravilha que você chegou. Não, foi o contrário. Falei: isso é diferente, isso eu não conheço ainda. Isso eu não conheço, não tinha visto ainda. Eu falei: eu acho que vale a pena conhecer mais esses irmãos. E ali nós começamos uma jornada, aos domingos. Aí você falou com a sua esposa que estava em Hortolândia. E aí falei com a Michele e tal, e ela estava, em Hortolândia. Não deu para sentir muito as emoções ali, mas não ficou muito bem aceito ali, né? Eu também falei só o necessário, não falei com essa riqueza. E foi passando os dias, ela voltou para casa, foi passando os dias, fui comentando com ela, e numa oportunidade de um domingo de manhã, eles têm um trabalho de encontro de casais, que era algo que eu comecei também a pensar sobre, né?
E nós fomos naquele domingo, no encontro de casais. E ela cedeu, foi, e foi maravilhoso. Nós estávamos ali mais ou menos em 10 casais, todos adultos, né, logicamente. E era um tema bem bacana sobre a convivência do casal diante de uma vida cristã proposta. E aquele pastor ministrou ali em torno de 1 hora e meia, mais ou menos. E teve um momento daquela reunião que foi um momento de bate-papo entre casais ali, onde eu vi homens, né, os maridos, se confessando sobre algumas manias, algumas coisas, assim, algumas fraquezas. Eu falei assim, rapaz, aqui é desse jeito? Os caras falam nu e cru assim, algo que eu devo esconder, assim, naquele mais profundo. Esses irmãos falam para os outros de rosto descoberto e depois fazem orações de intercessões sobre essas causas? Não acredito nisso. Estranho. É muito estranho isso aqui. Eu nunca ouvi. Ué, o negócio não é você esconder para debaixo do tapete e seja o que Deus quiser. Joga na banguela, né? Solta na banguela e vai. Solta na banguela, segura na mão de Aqueles irmãos não Deus tinham e aquilo, vai. não. O negócio foi assim, lavou umas roupas sujas ali, diante das esposas. Sabe, um discipulado próximo ali, um convívio de irmãos ali, que não se envergonhavam de dizer, somos pecadores, necessitamos ser perdoados, transformados, regenerados nessas áreas que nós estamos abrindo aqui. E nós entendemos que o convívio de igreja, que essa comunhão que é estabelecida entre a igreja, o poder de Deus está sobre nós. E Ele é capaz de transformar nesse convívio a vida de cada um aqui. Eu achei aquilo maravilhoso. Aquele dia, depois do... eu sou meio doido mesmo. Depois daquele encontro, a hora que fez a oração de agradecimento, eu pedi a palavra para aquele irmão. Eu manifestei algumas palavras ali, porque eu fiquei verdadeiramente impactado. Impactado, era muito forte, né? Impactado com a relação de proximidade. E assim, eu não estou falando de você contar coisas da sua vida. Eu estou dizendo de você compreender que entre eu e você não há diferença nenhuma entre irmãos. Não há uma capa de santidade que a minha é melhor que a sua, a minha esconde mais que a sua. Na verdade, eu estou tão nu quanto você, despido quanto você, necessito da mesma misericórdia e eu conto com a sua ajuda como irmão, para que junto dado as mãos, o Senhor restitua sobre nós, faça sobre nós realmente essa mudança, que você seja participante como igreja de uma mudança na minha vida. Achei maravilhoso essa ideia, essa concepção. E partilhei algumas palavras ali, a Michelle falou, você é maluco mesmo, a primeira vez que vem com os irmãos aqui e fala um negócio desse. Foi maravilhoso aquele dia, sabe? E nós começamos aos domingos. Fomos um domingo à noite, a Michelle pôde participar junto, fomos muito bem recebidos ali, momentos de louvor, comunhão, oração, e continuando, congregando, né? Quarta, sexta, participando do GEM às terça-feiras, e no domingo... Tava um mix ali. Eu tava no mix, né? Escondido, com a capa aqui. Sim, escondido. Eu sabia que se eu levasse aquilo notório, né? A coisa ia... entortar. A coisa ia entortar. Com certeza. Ia desembalar para um nível assim, eu não ia ter controle da situação e eu ia passar por uma série de enfrentamentos qual eu não sabia como eu ia lidar também, porque eu não tinha sido confrontado, né? Mas eu acredito que no coração já estava formatado já o que queria, né? Já. Já tinha uma decisão ali Ali começou a nascer, Daniel.
um momento de decisão, começou a nascer um Tipo, não é desejo. realmente nós vamos. É para esse caminho que nós vamos É para trilhar. esse caminho que nós vamos começar a viver aquilo que a palavra vem nos trazendo. ponto